que é a palavra propósito? Propósito significa um desígnio, significa um plano, né? Todas nós estamos aqui hoje por um propósito. Umas vieram para encontrar com a amiga, outras vieram porque quer dar uma saidinha, né? A Raquel veio com o propósito de louvar, nós viemos com o propósito de ouvir uma palavra. Todas nós viemos com propósitos diferentes, mas todos nós temos uma finalidade em alguma coisa que nós estamos fazendo, certo? A palavra propósito, agora está baixando. A palavra propósito, então, ela significa isso, a intenção de fazer algo, a finalidade pelo qual nós estamos fazendo alguma coisa, tá? E a gente tem alguma fase da nossa vida, a gente se pergunta, né? Qual o propósito da minha vida? Para que eu existo? Qual a minha missão? Será que eu estou vivendo aquilo que, né, alguma coisa está errada? Será que eu estou realmente vivendo aquilo que eu fui, né, que Deus se propôs para fazer na minha vida? E essa pergunta, ela vem instigando por milhares de anos cientistas, a medicina, a ciência, os filósofos, os estudiosos, porque todo mundo quer ter uma resposta para o propósito de vida. Aqui todo mundo já se perguntou alguma vez na vida, né? Qual que é o meu propósito de vida? E o nosso propósito, ele vai muito além da nossa realização pessoal, da nossa realização financeira, familiar, né? A gente pensa, né? Nasce mulher, já aprende a brincar de boneca, então meu propósito é crescer, casar, ter filho e cuidar deles, certo? Mas algumas pessoas pensam que o seu propósito é fazer um pé de meia financeiro, ter essa segurança financeira. Mas a gente pode ver que se fosse isso, essas pessoas que têm isso estariam felizes, estariam plenamente satisfeitas. Se dinheiro fosse, porque o pessoal acorda já pensando como ganhar dinheiro, se dinheiro fosse realmente o propósito da nossa vida, as pessoas mais ricas seriam as mais felizes. A gente sabe que não é assim que funciona. Então, quando o propósito ele não preenche, ele não satisfaz, significa que nós estamos correndo atrás do propósito errado. Não que isso não faça parte, faz parte a gente ter a nossa família, faz parte a gente querer trabalhar, a gente ser realizada profissionalmente, mas isso não é o plano maior, não vai ser aquilo que vai realmente satisfazer aquele vazio existencial que tem dentro da gente. E por que a maioria de nós não está vivendo hoje o propósito maior da nossa vida? Porque a gente faz a pergunta errada, a gente, né, não querendo frustrar aquilo que a gente acredita, mas o propósito não é sobre nós. Quando eu me pergunto qual o propósito da minha vida, eu já estou errando no ponto de partida. E aí as respostas vão ser todas enganosas, vão ser todas erradas, porque eu já começo errando, eu já começo me questionando, querendo olhar para dentro de mim e me perguntando: o que eu quero? Quais os meus sonhos? Quais são os meus objetivos? O que me faz feliz? E aí ele sai do propósito maior. Por isso que a gente fica sem resposta. Quando a gente estiver olhando para dentro, só da gente vai continuar encontrando respostas erradas. A palavra de Deus diz: pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, todas as coisas começaram nele e nele encontram o seu propósito. Se a gente pegar, eu gosto muito assim, por exemplo, estou estudando uma palavra específica, vou falar sobre perdão. Aí vou lá, coloco assim, ainda bem que o Google hoje em dia, né? Versículos que falam sobre perdão. Aí vem um monte, Bíblia 1 eu gosto muito. Coloca lá propósito e dá uma lida no que a palavra de Deus diz sobre propósitos. Ela vai falar exatamente que quem conhece os propósitos da sua vida foi aquele que te criou, né? Foi Deus. Deus conhece o propósito. Porque nele, absolutamente tudo no céu e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, todas as coisas começam nele e nele encontram o seu propósito. Quando eu pergunto qual é o meu propósito, estou errando. Eu tenho que perguntar qual é o propósito de Deus, o plano dele. Aí eu vou conseguir encontrar uma resposta. Nós temos duas maneiras de encontrar essa resposta. A especulação, que a maioria das pessoas preferem, porque elas se perguntam, elas se questionam. E a revelação. A especulação é o que a maior parte de nós fazemos, né? Então, o que começa a se perguntar, começa a buscar em livros, começa a buscar... Nós temos duas formas, a especulação e a revelação. A especulação é o que a maior parte de nós fazemos, né? Então, o que começa a se perguntar, começa a buscar em livros, começa a buscar... Então, quando a gente começa a entender que o propósito não é sobre nós, a gente começa a abrir o nosso entendimento para aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Ele tem para cada uma de nós, porque Ele tem um plano para cada uma de nós.
E somente quando a gente entende que Ele é quem tem a resposta, é que a gente consegue entender a nossa identidade, a nossa origem, o nosso propósito, né? Qual é a nossa missão, qual que é o nosso destino. Por exemplo, se eu entregar para vocês uma invenção desconhecida, né, que a gente não sabe para que serve aquilo lá, quem pode nos falar qual que é a finalidade daquilo? Ou é a pessoa que inventou, ou o manual do proprietário. Senão a gente vai estar com algo nas nossas mãos que a gente não sabe nem usar, não sabe nem para que serve, né? E o manual de instrução da nossa vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inspirada por Deus para a nossa exortação, para a nossa correção, para a nossa instrução. Então, a gente tem uma ideia errada da Bíblia de que é difícil estudar a Bíblia. As pessoas têm lá aberto no Salmo 91 em cima de uma mesinha como se isso bastasse. A Bíblia, ela é não só para nos trazer uma informação, ela é para nos trazer uma transformação. Por isso que diz que a palavra é viva e eficaz. Ela é capaz de separar, né, o espírito dos nossos ossos. Ela traz no nosso coração uma transformação que é dada no nosso espiritual. No nosso natural, a palavra de Deus diz que parece loucura aqueles que não andam em espírito. Por isso que a gente precisa ter relacionamento com Deus, para que através desse relacionamento Ele possa se comunicar com a gente. Porque até que a gente conheça quem é Deus, a gente não consegue ter com Ele um relacionamento que Ele quer ter com a gente. Então a revelação é a melhor forma da gente conhecer a palavra de Deus. Porque eu sou, assim diz o Senhor, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Então, Deus, Ele tem um plano, Ele tem um projeto, Ele tem um propósito para cada uma de nós, né? E o plano dele é maior, muitas vezes o nosso coração não consegue entender e compreender, porque ele vai se revelando conforme a gente tem o entendimento para receber essa informação. Se no começo da minha caminhada com Deus, Ele me desse muita informação, eu não saberia lidar com isso. Por isso que a palavra de Deus fala que a gente começa tomando leitinho, e depois Ele vai dando comida sólida. Assim como um fruto, né, vai amadurecendo, se a gente arranca antes da hora, ele não está pronto. Por isso cada um tem o seu tempo. Ele fala assim: clame a mim e eu responderei e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Ele fala: invoca-me que eu te responderei. Se a gente, a Bíblia é um livro de histórias sensacional, mágico, incrível. Não tem por que a gente achar que a palavra de Deus ela é do passado, ela é difícil. Hoje em dia tem tantas versões. As versões são para a gente conseguir trazer para o nosso dia a dia palavras de entendimento. Então, por exemplo, a nova versão internacional, a nova versão transformadora que a gente baixa no aplicativo, tem uma que chama Na Linguagem de Hoje. Eu faço um grupinho com meninas de 10 anos que a gente trabalha com essa versão. Nova versão transformadora da linguagem de hoje. Então, ela fala, assim, palavras de entendimento. Então, quando a gente fala que a gente não entende, é porque a gente não está buscando compreensão. Que a gente, eu consegui até outro dia desparafusar uma cortina assistindo um videozinho no YouTube. Então, assim, a desculpa de que é difícil, não podemos usar. A gente tem tanta forma de ensino. Estudar com alguém a Bíblia é muito legal, a pessoa te ensinar. Né? Ele fala: clame a mim e eu te responderei, direi coisas insondáveis. Imagina saber coisas insondáveis do próprio Deus. Quando a gente começa a andar com Deus, até as coisas mais naturais se tornam sobrenaturais. Você passa por uma situação e você fala: nossa, peguei. Aí você já faz uma analogia com a sua vida. Tudo se transforma num outro nível de entendimento. Tudo toma outro sentido. É como usar novas lentes. Né? Tudo. Outro dia eu comprei uma mesa de ping-pong. Meu marido, a gente comprou e falou: você precisa arrumar alguém para montar essa mesa. Eu não sei. Aí ficou lá as férias inteiras, né, de ping-pong, porque a gente queria usar, mas a gente falou: se a gente abrir, nós não vamos saber montar. E aí ele falou: contrata alguém. Gente, eu pesquisava, não achava ninguém. Eu falei: gente, ninguém monta mesa de ping-pong. Aí eu falei: quer saber? Ele falou: vai, abre a caixa, pega o manual. Peguei o manual, gente, era só fazer isso aqui, ó. A mesa vinha assim, era só fazer assim.
e abrir os pezinhos embaixo. Falei, se eu contratasse alguém, o cara no mínimo ia achar que eu era maluco, e eu ia ter que pagar o coitado do homem que foi para abrir, ele ia fazer o mínimo esforço. Por que eu não consegui desfrutar? Porque na minha cabeça era difícil. Olha, pegaram. Né? Na minha cabeça eu não desfrutei da mesa de ping-pong, porque eu achei que era difícil, achei que precisava de alguém fazer, era só abrir, ler o manual e começar a desfrutar. Bom, não existe acaso, né? Às vezes a gente pensa assim, né? Muitos casos as pessoas falam assim, nossa, mas eu não fui planejada, meus pais não tiveram assim um susto, né? Eu acho que a minha concepção não foi desejada. Existem casos assim, claro que existem. Mas para Deus, gente, não existe acaso nenhum. Né? Ele nos fez antes mesmo, ele nos desejou antes mesmo da gente estar no ventre da nossa mãe. Ninguém é acidente. Lá em Isaías 44:2 diz assim: assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre, e que o ajudará. Não tenha medo. Em Salmos 139:13, o salmista diz: tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial admirável. Tuas obras são maravilhosas. E no 139:16 diz: os teus olhos viram o meu embrião, viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Então Deus, Ele desejou cada um de nós. Tudo, cada detalhe foi determinado por Ele. Nosso biotipo, nosso tipinho de cabelo, né? A cor dos olhos, aonde que nós nasceríamos, a família em que nós chegamos, a cidade em que nós chegamos. Cada osso do nosso corpo, Ele planejou tudo. Nossa nacionalidade, nada é arbitrário para Deus. Tudo tem um propósito de acontecer. Uma finalidade. Ele criou tudo que existe, todo o universo. E Ele não criou para ser vazio, Ele criou para ser habitado. Né? Lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis significa o princípio de tudo. Ele fala, no princípio, Deus. Então Ele estava antes de tudo, de toda a criação. No princípio, Deus. Deus cria e cobre toda a terra com vegetação. Ele cria o mar, né, as águas, e enche de animais aquáticos. Ele faz a diferença entre terra e céu e cria os animais selvagens, os animais, né, como é que chama, que voam, pássaros. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com a sua espécie, os rebanhos domésticos de acordo com a sua espécie, e os demais seres vivos de acordo com a sua espécie, e viu que era bom. Deus contempla a própria criação dele. Em Gênesis 1:24, então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Pode imaginar, gente? Deus fez tudo. Mas o homem e a mulher, Ele criou a sua imagem e semelhança. Então, quando alguém fala, você é isso, você é aquilo, não. Eu sou filho de Deus. Meu DNA é do Senhor. Né? Eu sou filha do Rei. Ainda que pai e mãe abandonem, nós somos adotados por Ele. Fomos feitos à sua imagem e semelhança. Tem alguns atributos de Deus que são só dele. Só Ele é onipotente, pode todas as coisas. Só Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Só Ele é onipresente, está em todos os lugares. Mas alguns atributos Ele comunica, Ele compartilha, que é o amor, a bondade, a misericórdia, né? Só que se a gente não conhece quem é esse Deus, a gente tem um relacionamento com Ele de acordo com o padrão de pensamento que a gente tem sobre os sentimentos. Então, se eu amo de forma condicional, eu vou condicionar esse amor a Deus àquilo que Ele pode me dar, não àquele que Ele é. Se eu conheço Deus de uma forma rasa, eu vou ter um relacionamento com Ele muito aquém daquele que eu poderia ter. Porque se você perguntar para as pessoas, você acredita em Deus? A maioria vai dizer que sim. Mas aí quando você pergunta, quem é esse Deus? Quem é esse Deus que você acredita? E nós temos um padrão muito limitado de entendimento perto daquilo tudo que Ele é. Então, enquanto eu sabia que um Deus existia, que eu frequentava uma missa de domingo, que eu sabia que Ele existia, eu não tinha um relacionamento com Ele. Então, assim, é como, vamos dar um exemplo aqui. Eu e a Valesca, a gente fez faculdade juntas, passamos 4 anos juntas. A gente é super amiga, mas a gente tinha intimidade, a gente se via todos os dias. Eu sabia o que
minha havia intimidade. E todo relacionamento, ele requer tempo, ele requer confiança, né? Hoje, a falta de frequência, ela esfria o relacionamento. Eu amo ela me ama, com certeza, né, Val? A gente se ama, mas a gente não tem intimidade. E com Deus é a mesma coisa. A gente sabe que ele existe, mas enquanto a gente não tiver um relacionamento íntimo com ele, a gente não vai desfrutar daquilo que ele tem para nós. Porque ele nunca se afasta, mas a gente esfria, né? A gente esfria, porque a gente dá voz a tantas outras coisas, a gente fica sofrendo com tantos problemas, ao invés de correr para ele. Meu marido fica louco, ele fala, você procura Deus por causa de umas coisas, você quer achar um objeto. E claro, ele está comigo a todo tempo. Ele não é que ele nos visita, ele habita em nós. Então, se eu não falar com ele todo tempo, é como se eu estivesse ignorando a presença dele na minha vida. Então, eu acordo, meu primeiro bom dia dele, né? Eu converso com ele assim como quem conversa com um amigo. Claro, a gente tem o temor a Deus. O que é o temor? O respeito. Eu não vou dar uma discutida com Deus, entendeu? Mas eu posso apresentar. Eu devo apresentar para ele assim, os meus anseios. Já aconteceu de eu brigar com o Rodolfo, e lá no meu armário, né, que eu tenho um closet, que é o lugar mais quieto da minha casa. Eu falo, Senhor, eu estou chateada. Eu ouvi uma coisa que eu não gostei. Assim, Deus, ele vai ser na tua vida do tamanho da proximidade que você tiver dele. Se você fizer dele o seu melhor amigo, seu pai, ele vai ter essa influência na tua vida. Você vai continuar passando por muitos problemas que não vão desaparecer porque você começou a andar com Deus, mas você vai passar bem acompanhada. Não tem nada que vai ser maior do que a confiança que você vai ter nele. Se você pega a palavra, é um livro. Nunca mais você se sente sozinho. Você sabe, eu sempre gosto de dar o mesmo exemplo. Meu filho tem medo de ir da minha casa para o quarto até a cozinha, quando está de noite. Aí eu falo assim para ele, meu marido fala assim, acende a luz e fala assim para ele, pode ir que eu estou te olhando. Aí ele vai todo corajoso. Ele já vai querendo correr, voltar correndo, mas ele vai. Então é isso, Deus, ele não vai fazer a nossa parte. Ele vai falar, vai que eu estou te olhando. E você vai sabendo que tem algo soberano, que não há nada no mundo que pode ser maior ou que possa ser difícil para ele, que ele não possa te ajudar. Mas ele vai ter influência na sua vida que você der para ele. Tem áreas da nossa vida que a gente entrega, mas a gente não entrega. A gente quer ajuda, mas não dá o controle. E ele vai fazer o quê? Ele é um pai amoroso, ele vai invadir a sua vida. Por isso que ele fala, eis que bato a porta. Se você me ouvir e abrir, eu vou entrar e serei com você. Ele é gentil, ele quer ser convidado. A palavra de Deus diz que quando a gente buscar de todo o coração, nós vamos encontrar. Né? Esse é o pai que a gente precisa confiar e acreditar. Ele se revela para nós. É que muitas vezes a gente, com uma ideia de que é difícil abrir a mesa de ping-pong, a gente não usufrui, né? Ele quer que a gente conheça ele mais. Mas tudo depende da nossa busca. Deus, ele fala com a gente de formas diferentes. Ele fala através da oração, que a gente fala com ele, da palavra dele, que é onde a gente ouve ele falar. Gente, é sobrenatural. Começa a falar, começa a estudar a palavra, você começa, parece que aquelas palavras pulam nos seus olhos e parece que vai abrindo janelas no seu entendimento que antes você não estava vendo. A palavra de Deus conta histórias de gente que estava andando no deserto e que estava sofrendo e clamando por ele, e abriu-se os olhos e viu um poço d'água. Estava ali, mas ele não viu, né? E ele quer abrir o nosso entendimento, mas a gente só recebe aquilo que a gente confia que está ali, porque se a gente não acreditar, por que ele vai pôr? Né? Antigamente, Jesus, quando ele fazia os milagres, as pessoas precisavam primeiro ver para crer. Felizes aqueles que acreditam sem precisar ver. A fé é a certeza daquilo que, a convicção daquilo que nós temos em Deus. Eu sempre gosto de falar que você vai receber de Deus aquilo que você confia que vai. Esses dias eu estava com 3 hérnias, um desgaste na coluna, não conseguia sentar, não conseguia deitar, não conseguia nada. E a gente conhece pela palavra de Deus que o dom de cura da pessoa que vem clamando e ora, porque o poder de Deus se manifesta através de nós para o bem do próximo. Não é que eu estou fazendo um milagre. Eu estou, em nome de Jesus, eu estou usando dessa conexão com Deus, né, para curar. Estou falando de curandeiros, estou falando de pessoas que falam em nome de Deus, que tem relacionamento, que tem fundamento. Só que, gente, eu pensei assim, Deus é um Deus que quebra protocolos. Jesus veio para quebrar alguns protocolos por amor. Taquei a mão aqui nas minhas costas e falei, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. O que aconteceu? Nunca mais tomei um remédio. Não tomei, eu não preciso de uma ressonância magnética para me
dizer que eu estou curada. Porque o meu Deus é muito maior do que os anjos. E se ele não curasse, tudo bem, porque todo mundo tem espinho na carne. Ainda que a figueira não floresça, ele é o Deus da minha salvação. Eu não posso estar condicionado no amor por ele, por aquilo que ele faz. É porque ele é. E nada mais vai te assustar. Nada mais vai te colocar o medo de você falar assim, e agora? E agora vai que eu estou te olhando. Né? A palavra de Deus diz, traga ao seu coração aquilo que traz esperança. Gente, a nossa mente é um campo de batalha. É um campo de batalha. Se a gente não fizer uma limpeza todos os dias, um dia meu marido pegou meu celular e falou, sabe por que está travando? Você não limpa o tal do cachê. Colocou lá, tinha um monte de megas, fez um negocinho assim, ó. Ficou rápido, tinha que limpar o tal do cachê. A gente tem que limpar isso todos os dias. Como que a gente faz isso? Orando. Senhor, tira de mim tudo aquilo que não vem do Senhor. Enche o meu coração com aquilo que vem do Senhor. Hoje, no nosso devocional de sabedoria diária, falava sobre isso, a importância da gente ouvir coisas que venham a edificar. Se eu tenho tempo para assistir um vídeo, eu não vou ficar assistindo pânico. Eu vou assistir algo que vai me edificar. Né? As pessoas falam, você escuta música, né? Normal? Eu falo, gente, não é que eu não posso. Para mim não faz sentido ouvir umas letras que a bandida me pegou e levou meu marido. Não me traz nenhum sentimento bom. Eu quero louvar, quero cantar. Se você está mais ou menos, põe um louvor de adoração que você vai ligar com você. Porque a gente não muda uma emoção só querendo. Eu quero me sentir melhor. Primeiro eu mudo aqui, ó, campo de batalha. Eu mudo o meu pensamento. E a gente tem que reconhecer e trazer a Deus. Deus é o nosso pai amigo. Ele não é aquela pessoa que vai ficar só te dando bronca. Que ideia que você tem de Deus? Aquele velhinho de barba que faz o que você quer ou aquele cara malvado que você tem que andar na linha? Não, ele é um pai querido. Querido. Às vezes eu estou dormindo e falo, Deus, eu te amo. Obrigada pelo amor que o Senhor tem por mim, pelo amor que eu sinto por você. Estou com saudade. Cheio logo de manhã da gente ter o nosso tempo. E a gente deve orar por isso. Senhor, que a cada dia a minha fé se fortaleça, se renove, assim como a força se aquelas águas correntes, que o meu coração anseie por ti. Vamos pedir, a gente tem que pedir aquilo que pode trazer fraqueza. Ele sabe que tem o lado do bem e o lado do mal. Se o mal sabe que a única forma de afastar você de Deus é esfriando a sua fé, ele vai te mandar um monte de distração. Você vai ficar ocupado com tanta coisa, você vai esquecer de adorar, de desfrutar desse Deus. Quando a gente começa a querer incutir em Deus os nossos padrões de valores, a gente está querendo Deus a nossa imagem e semelhança. E aí não vai ser bom. Não vai ser bom, porque o nosso coração é enganoso, a gente é egoísta. A gente é egoísta. Você pega uma criança, ela não quer dividir, né? Todo mundo precisa ter relacionamento com Deus para conseguir voltar à nossa origem, voltar à nossa imagem e semelhança. E as nossas necessidades mais profundas são aquelas que o relacionamento com Deus pode suprir. Então, a gente acaba colocando no outro a frustração daquilo que a gente não alcançou. E a gente está sempre pondo a culpa no outro. Aí tem meu emprego, aí tem meu marido, aí meus filhos. Alguém se identifica? Né? E a gente acaba jogando no outro uma responsabilidade de se encontrar com Deus. Se o meu relacionamento com Deus está bom, todos os outros vão estar também. Se o meu relacionamento com Deus não está bom, nenhum outro vai estar também. Então, só quando os meus olhos viram dele, os meus olhos encontraram quem é esse Deus, todo o resto completa, mas se não tiver esse amor, aí sim, nada faz sentido. Mas a gente vive engano, porque a gente busca, a gente está numa correria frenética. Quanto mais tempo a gente arruma, mais coisa a gente arruma para fazer. Naquela época ali da Bíblia, diz que eles andavam 2 dias inteiros para pregar no lugar. Gente, 5 minutos cheguei aqui. Aqui é muito rápido, a gente tem preguiça, a gente não tem paciência de esperar carregar um sistema. E quanto mais tempo a gente tem, mais a gente arruma para fazer. E a gente perde o melhor. Né? Eu gosto tanto do versículo que diz que buscar primeiro a vida de Deus e todo o resto será acrescentado, porque eu não preciso me preocupar com o resto. Se eu buscar primeiro Ele, tudo que eu preciso, né? Não é que eu quero, é que eu preciso, Ele vai me dar. Lá em Salmo 23 diz: Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Não é que nada me faltará. Que as pessoas pensam que vai ser o evangelho da prosperidade. Eu vou começar a andar com Deus, tudo vai me acontecer. Ficar milionário, ganhar um carro, passa a não ter valor esse tipo de coisa. Às vezes eu penso, às vezes o meu marido vai dormir, até o marido com dormir cedo, Deus me deu para poder ficar desfrutando a palavra, né? Aí ele vai dormir, eu pego minha Bíblia, vou para minha sala e falo: ai, Senhor, que gostoso, que delícia, como
como é bom, como é bom. E não tem como explicar, é uma experiência pessoal, única. Né? Por que eu gosto tanto de falar de Deus? Porque a gente quer que isso seja transmitido para que outras pessoas possam viver aquilo que você está vivendo, sabendo daquilo que você já viveu, que eu não nasci numa casa estruturada, mas eu decidi os meus próximos passos. Do que foi nas últimas gerações não me definiu, porque eu cortei a raiz podre, né? E eu grudei meu DNA naquilo que ele fez. Eu não sou aquilo lá, eu sou o que Deus me fez para ser. Eu sou tudo que ele disse que eu sou. Né? E a primeira pessoa que tem que acreditar somos nós mesmos. Para a gente sair daquele vazio existencial. Que enquanto a gente não encontrar o nosso propósito, a gente vai continuar mudando de emprego, continuar mudando de marido, continuar mudando de igreja, continuar mudando de tudo, porque a gente vai continuar procurando aquilo que somente o relacionamento com ele é capaz de nos dar. E é tão simples, é só falar, Senhor, eis-me a minha vida, toma conta. É um processo, gente, não acordar amanhã falando versículos, é um processo, mas ele dá entendimento. Aí você vai pegar, você pode ter um plano de leitura, pode pedir para alguém que já estude a Bíblia de te ajudar. A gente dá jeito para tanta coisa, não é? A gente tem 24 horas por dia, ele é o dono do tempo, a gente fala que não tem tempo para ele. Né? A gente passa tanto tempo em rede social, a gente não tem tempo. Tudo que a gente pode fazer, a gente pode fazer com ele. Eu vou lavar louça, eu ligo um louvorzão. Fecha a porta e não vai ter que falar que eu tô, né? E depois a gente ouve os louvores e a música fica. Fica. E a gente fica em constante oração. Você já acordou à noite cantando a letra? E assim eu chego em casa, eu saio, eu vou hoje em casa, eu estava falando, quando a minha filha está cantando, a meu jeito ela está cantarolando a letra, sabe? Aí todo mundo vai ver. Porque a gente influencia o ambiente. A palavra de Deus diz que a gente deve ser luz e a luz não deve ser escondida debaixo de uma mesa, deve ser colocada em lugar alto para iluminar todo o ambiente. Então a gente tem que chegar, a gente tem que mudar a energia do lugar que a gente está. A gente tem que trazer alegria, mesmo em meio às confusões. Porque a paz, ela não é ausência de conflito, é você estar bem, apesar do conflito. Né? Pode estar um caos na sua vida. Claro, vai ter dias que você vai chorar no colo de Jesus. Pode estar tão difícil, Deus, esses dias eu estava com raiva, gente. Muito difícil ter raiva. Porque conforme você vai caminhando com Deus, a sua natureza, ela fica semelhante àquilo que ele te fez. É como uma água. Se você olha uma água limpinha, você vê o reflexo. Você começa a jogar sujeira, você fica turva a sua imagem. E assim, aí eu tive isso, eu falei, olha, eu não sei como, mas o senhor sabe. Eu não sei que jeito que eu vou dar, mas ele sabe. Eu não posso, mas ele pode. Eu falei, olha, eu estou pensando nisso, eu queria isso para aquela pessoa, eu queria isso, E por favor, Senhor, se o senhor quiser, eu sei que o senhor quer que eu não sinta isso, me ajuda. Me ajuda. No dia seguinte estava menos. No outro dia, hoje, beijinho para as pessoas que lutaram com aquela raiva. A gente deve orar pelos nossos inimigos, a palavra de Deus diz. Inimigo, gente, não é aquele só que decreta guerra. É aquela pessoa que falou uma coisa que você não gostou, aquela pessoa que foi contra aquilo que você fez. Conforme a gente vai se ofendendo, é porque existe orgulho. Então a gente tem que reconhecer, olhar para dentro e falar, trata aí. Porque a única pessoa que mais sofre, a pessoa não está nem aí. É você mesmo carregando aquilo. Né? A palavra de Deus diz que o rancor, o ressentimento, ele corrói os ossos, enquanto a alegria formoseia o rosto. Você olha uma pessoa que está cantando lá com Jesus, até brilha os olhinhos, não é? Você fala, eu quero isso para mim. E é acessível. As pessoas, olha por mim. Eu falei, vamos, o papai é nosso. Pede. Não pede, manda recado, não, pede. Bom, o formato é muito importante, depois a gente vai ver se a gente vai ter. Eu ouvi uma coisa do pastor que eu achei assim, fantástico. Ele está falando sobre perdão, tá? E uma coisa que ele falou assim, o orgulho é inimigo da paz. Então, odiar o orgulho não tem sentido de ter paz. Sim. Então, assim, aquilo, a gente quer ter paz, então a gente precisa vencer o nosso orgulho. Então, mas eu vou acabar, foi ela que fez comigo, e não está em paz, não é pleno, leve. Eu vou chegar para você e falar, É tão libertador, né? A palavra de Deus diz que faça tudo para ter paz com todos. Mas paz com todos não significa aceitar aquilo que vai contra a palavra de Deus diz. Quando a gente nega os valores que estão ali, você está negando a sua fé. Mas tudo tem uma forma de ser dito, um tempo certo de ser dito. A gente tem que pedir a Deus sabedoria. Porque conhecimento, eu pego esse livro aqui, eu posso decorar ele inteirinho. Mas sabedoria é você saber usar isso aqui na prática.
senão não passa de meros ouvintes. A palavra de Deus diz, não seja meros ouvintes, né? Para não ter mente dividida que vai de um lado para o outro. Porque quando a gente só aprende e não a pratica, é meros ouvintes, não passou de palavras ali. E olha, gente, Deus põe umas aulas práticas para a gente poder praticar mesmo. Você sabe que eu cheguei num tempo que eu comecei a agradecer a Deus todas as provas. Porque a prova dele é para a gente, quando o professor aplica a prova, o que é? Para verificar o seu grau, testar o seu grau de entendimento. E será que o professor quer que você reprove? Não quer. Ele quer que você passe de nível. E quanto mais a gente supera os desafios, mais relacionamento com ele que a gente tem. E todo o resto vira fichinha. Tem uma vez uma coisa que falava assim, se você já segurou cabeça de leão, você dá conta do rabo do outro. Então tudo Deus vai fazer converger para o nosso aprendizado, se a gente estiver com esse olhar. Porque a palavra de Deus diz que quando a gente persevera, a gente amadurece na fé. Ele fala, se não desistir, você vai amadurecer na fé. Porque se numa hora dessa você larga a mão, não aguento, estou desanimada, o desespero, o medo, a gente vai sentir. Mas se a gente deixar ele formar raízes no nosso coração, é uma falta de fé. Porque se eu tenho Deus que é soberano sobre todas as coisas, nada é difícil para ele, eu não posso pensar que nenhum problema é demais para ele. Gente, quando a gente fala que confia e tira a preocupação do coração, confiou nada. Só falou, porque se tivesse confiado, tinha largado lá. Um exemplo bem simples, você pega um prato para pôr no micro-ondas, você aperta lá 1 minuto. Você fica ali pensando, será que vai sair frio? Será que vai esquentar? Você sabe que o negócio funciona. Você vai abrir para pegar o negócio quente. E por que quando a gente entrega para Deus, a gente fica querendo dar jeito? Mas eu fosse assim, mas será que vai acontecer? A gente fala que confia, mas não confia. O propósito da nossa vida faz que ela tenha sentido. A gente tem paz. Gente, isso aqui é uma promessa. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Então a promessa, ele está dizendo que ele vai manter a gente em paz, na perfeita paz, quando nossa confiança está nele, cujo propósito é confiar nele. Então, se Deus falou isso para mim, quem vai tirar isso da minha cabeça? Ninguém. Ele está dizendo que se meu propósito estiver firme nele, eu posso descansar, ele vai me manter em paz. E, gente, é tão bom ter paz, mesmo em meio às tormentas. É tão bom saber quem está no barco. E usar os versículos da Bíblia para ser usado. Eu falo pela casa inteira. A minha porta está cheia de versículos. A Bíblia diz que eu sou mesmo. Sabe? A gente tem que declarar. Por que vocês acham que na igreja o povo fica assim? Fala para tua amiga, que não sei o que lá. Fala para outra. Para a gente proclamar a palavra de Deus. E quando a gente fala, a gente está proclamando. Que nem quando a gente está reclamando. A gente está clamando 2 vezes aquilo que a gente não quer. Então eu tenho que falar o dia inteiro. O Senhor é meu pastor, de nada serei falta. Ninguém vai achar que você é doido. Vai dentro de casa sem ninguém ter. Né? Quando a gente vive uma vida sem propósito, é uma vida sem sentido. A gente pode suportar as tempestades da vida, não porque a gente fica imune, mas porque a gente sabe que a gente está bem acompanhado. Sem um propósito, ficamos sem alicerce, sobre o qual fundamentar as nossas decisões, destinar o nosso tempo, empregar os nossos recursos. Então assim, eu tenho um tempo, eu vou perder tempo ficar tentando decidir alguma coisa que eu já entreguei para Deus? Eu já entreguei. Eu tenho que pedir para Ele sensibilidade de perceber a minha hora de agir. Porque também vamos lá, minha filha, né? Tá com umas coisas que a gente tem que correr atrás. Porque aí quando meu marido fala que o filho vai, eu tô te dando, ele não fala, eu vou lá pegar para você ficar aí que eu já venho. Ele quer desenvolver o quê nele? Autonomia, autoridade, ousadia, confiança. E Deus também quer desenvolver isso na gente. A fé é isso, a gente provar que a gente confia. Né? Vai simplificar a nossa vida, gente, porque a gente passa tanto tempo preocupado, tanto tempo pensando na solução de coisas que a gente poderia ter entregado para Ele. Vai definir as nossas ações, os nossos recursos, o nosso tempo. Então, se eu sei que primeiro eu busco a Deus e depois tudo o resto Ele me dá, eu posso gastar bem o meu tempo de manhã, fazendo meu devocional. Eu só começo meu dia com Deus, porque se eu não começar meu dia com Deus, alguma coisa vai tomar conta da minha paz. Por isso que a palavra diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. No dia seguinte eu vou pedir a mesma coisa. Por quê? Não há um reservatório. Eu tenho que alimentar o meu espírito todos os dias. Porque como eu também sou humana, né? Eu vou escutar notícia ruim, eu vou ter uma discussão. Eu não estou imune ao mundo.
Então, se eu não alimentar e encher o tanquinho com Deus, eu vou passar por coisas durante o dia que eu não precisava. Eu vou me aborrecer, eu vou brigar, eu vou falar o que eu não quero, eu vou tomar atitudes impensadas. Agora, se eu já começo meu dia dizendo: Senhor, muito obrigada por essa noite de descanso, que hoje o Senhor me acompanhe, essa é a minha agenda. Mas se tiver nos meus compromissos algo que não te agrada, muda. O Senhor tem toda a autoridade e autonomia, porque Ele tem, mas Ele quer que a gente dê para Ele. Se a gente não der, Ele vai deixar. Nós temos o livre-arbítrio. Tem gente que vai falar assim: seja feita a tua vontade. Tem gente que Deus vai falar: seja feita a tua, né? Faz do seu jeito, já que você sabe que Ele não quer. Ele quer que a gente confie, né? E peça para Ele dirigir a nossa vida, porque somente Ele sabe o que Ele tem para nós. Vai equilibrar um pouquinho as nossas emoções, nem tudo vai ser tão forte demais. Na semana que vem, se assim Deus quiser permitir, o assunto vai ser o que dirige a sua vida. Muitas vezes as pessoas são dirigidas pelos medos que elas têm, pelos impedimentos que deram no coração dela, por aquilo que falaram que ela não é capaz. Muitas pessoas são dirigidas por um ressentimento, ela está sentindo muitas vezes a mesma coisa. E a gente, querendo ou não, a gente se deixa levar por aquilo, e se a gente não entende que aquilo não é bom, não põe um ponto final, quanto tempo nós vamos ficar naquilo? Quando Jesus fala: troque comigo o seu jugo, né? Que o meu fardo é leve, Ele está dizendo não que Ele vai carregar para nós, porque os bois caminhavam juntos. Ele quer caminhar com a gente, Ele quer ajudar a gente a levar, mas o relacionamento é necessário. Para finalizar, eu queria que vocês, algumas aqui já conhecem, sobre as leis espirituais. Do mesmo jeito que a gente tem leis de trânsito, você querendo ou não, ela se aplica a você. Do mesmo jeito que a gente tem leis da física, se eu jogar isso aqui no chão querendo ou não vai cair, eu conhecendo essa lei ou não vai cair. Existem leis espirituais que governam o nosso relacionamento com Deus. A primeira lei é que Deus te ama e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Primeira coisa é a gente entender isso. Você querendo ou não, Ele te ama. Você merecendo ou não, Ele te ama. Você sabendo disso ou não, Ele te ama. Ele não ama mais a mim do que a vocês. Porque o amor dele não pode ser medido. Ele é amor, é a essência dele. Se Ele não ama, Ele deixou de ser Ele. Faz parte do atributo dele. Então Ele te ama. Se você não é amado por qualquer pessoa, olha para o amor de Deus. Abra o seu coração para sentir esse amor de Deus. Às vezes não é na hora, que nem filho, né? A gente vê lá propaganda, que as crianças nascem com o pai do Johnson. Ai, que lindo, meu filho, te amo. Eu, quando nasceu eu falava: Jesus, o que eu fiz na minha vida? Não é possível que seja tão difícil assim. Esse menino não quer que eu levante, não quer que eu sente, tem que ficar levantar. Foi um processo. Em meio a tanto desafio, foi um processo o amor. E com Deus é a mesma coisa. Se a gente entende que Ele me ama, você não vai sair daqui, se você já não tem esse relacionamento com Ele, loucamente apaixonada. Mas o relacionamento ele é desenvolvido conforme você permite que isso aconteça. Segunda lei é que a gente é pecador. O que é o pecado? Às vezes essa palavra assusta um pouco. Parece coisa de você estar errado, vai levar a consequência. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, se eu estou andando num caminho que não é do Senhor, estou em pecado porque Ele é santo. Então, a gente, quando está fazendo coisas que não agradam a Ele, por causa das nossas atitudes, muitas vezes a gente não consegue ver aquilo que poderia estar vendo, ouvir, sentir, né? Então, Ele nos separa de Deus, o pecado. Ele nos torna um abismo entre nós e Deus. Então, a gente não consegue experimentar esse amor nessa profundidade. A terceira lei é que Jesus, Ele foi a solução que Deus deu para esse reencontro, essa reconciliação, essa reconexão. A palavra religião significa religar, ou seja, as pessoas tentando denominar formas de se religar com Deus, para restituir esse relacionamento que foi quebrado, quando o homem quis andar por si só e teve essa separação. Então todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, né? Então não é algo que, eu sou muito melhor que muita gente, mas todos temos essa condição de natureza. E a quarta lei mais importante é que nós precisamos receber Jesus como Senhor e Salvador. O que é o Senhor? É aquele que vai ter o domínio, que vai ter o controle, que vai ter autoridade, que vai ter a sua confiança absoluta. Acima de tudo e de todos, você sabe que é ali que você vai ter
né, a sua resposta, o teu amor que vai te ligar de volta, que vai fazer aquele vazio sumir. Nada além disso vai fazer aquele vazio sumir. A única forma da gente conseguir preencher esse abismo interior nosso é quando a gente entende que Deus entregou o seu Filho unigênito para que através dele, crendo nele, a gente tenha novamente relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz que ele rasgou o véu de cima para baixo, ou seja, ele trouxe de volta esse relacionamento. Né? E Deus não criou toda essa maravilha que a gente é, né? Essas células, assim, essa coisa maravilhosa para pouco tempo. A vida aqui ela é breve, ela é um ensaio geral do que vai ter. Né? Então ele criou a gente para uma eternidade. É por isso que a gente tem tanta dificuldade de lidar com a morte, porque somos seres eternos. E a morte, ela é tipo o salário do pecado. Ela é a pessoa que vive afastada de Deus, ela vive em estado de morte. E ela consegue reviver. Por isso que fala, eis que é uma nova criatura, tudo se fez novo. Quando a gente aceita, que fala pela fé sois salvos, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não tem nada que vocês possam fazer para fazer com que Deus ame mais ou menos, ou que Ele tenha ou não tenha dado Jesus em sacrifício. Ele morreu por todos, pelo pecador, pelo não pecador. Basta que a gente, crendo nele, somos chamados filho e recebemos o dom da vida eterna. Então eu queria fazer uma oração aqui para a gente entregar nossa vida para Jesus. Porque muitas vezes a gente fala, eu conheço Jesus. Quando você vai na igreja, a pessoa fala, quem quer receber Jesus? Vem aqui e fala, mas eu já conheço. Mas será que lá no fundo do seu coração você consegue entender que não há nada mais importante na tua vida do que saber que existe um Pai que deu seu Filho para que você pudesse nele ter uma vida plena? Se tem qualquer coisa na sua vida que você sente que existe um vazio, no trabalho, no relacionamento com o marido, com os filhos, com a sogra, com os vizinhos, qualquer coisa que parece que não faz sentido, muda a inversão de valores. Começa primeiro valorizando aquilo que Ele tem para vocês, para que depois vocês possam receber todo o resto. A gente vai fazer uma oração, aí depois a Raquel vai cantar uma música que chama Bênção, maravilhosa. Eu gostaria que vocês cantassem ela sentindo a letra, para que a gente possa abençoar não só aqueles que a gente ama, mas a nossa vida. Ok? Senhor, muito obrigada, Pai, por esse momento aqui. Nós sabemos, Pai, que o Senhor está aqui. A palavra diz que onde estiver um ou mais, dois ou mais, reunidos, ali o Senhor estará. Eu sei que o Senhor está aqui. Tua presença, ela é inconfundível. A tua presença é doce. Ela traz alegria para o nosso coração. Pai, eu quero que o Senhor abra o entendimento dessas mulheres, que o Senhor abra o coração delas de uma forma como nunca antes. Que elas possam, Pai, entregar o controle da vida, que elas possam reconhecer esse amor, que nada separa, nem altura, nem profundidade, nada separa o teu amor de nós. E eu quero, Senhor, que o Senhor ajude cada uma que está aqui hoje a entregar a sua vida por completo, e que elas possam sentir no seu dia a dia a ação do seu Santo Espírito, incentivando, encorajando elas a buscarem mais, que elas possam sentir esse relacionamento como algo latente, o mais importante da vida delas. Senhor, levanta pessoas, levanta todo tipo de recurso necessário para que elas possam continuar a buscar mais e mais do Senhor, mas que acima de tudo elas possam te conhecer no seu íntimo, naquilo que o Senhor realmente é, verdadeiramente é. Que nenhuma outra voz possa falar no coração delas, que elas escutem primeiro teu falar nos nossos ouvidos, Pai. Nesse momento nós queremos, Senhor, receber o sacrifício de Jesus, aquilo que o Senhor fez para voltar a ter relacionamento conosco. Quebra, Senhor, todo impedimento, toda forma de engano, tudo aquilo que elas aprenderam que não seja do Senhor, Pai. Quebra, Pai. Traz no coração dessas mulheres a verdadeira essência de estar na tua presença. Traz essas mulheres, Senhor, que corra nas veias delas o amor, a paixão pelo Senhor, o relacionamento mais importante que elas podem ter na vida delas. Nós recebemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. E nós cremos, Pai, que o Senhor tem ainda uma vida eterna para ter relacionamento conosco. Nós queremos isso. E em nome santo de Jesus, que nós oramos juntos. Amém.